Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma notícia bombástica. Rússia usou Brasil como fábrica de espiões. Informação divulgada pelo New York Times. Espiões russos atuaram no território brasileiro por vários anos. Investigações de agentes federais derrubaram o esquema. E você aí achando que o Brasil é um país qualquer, sem importância alguma no cenário político global, que o nosso país é só lembrado quando se trata de músicas, festas, mulheres e futebol. Pois é, está completamente enganado. O povo brasileiro é mestiço, somos o país dos imigrantes, daí a importância do passaporte brasileiro. Este é um dos motivos do Brasil ser alvo de espiões que se infiltram em nossa sociedade e ficam adormecidos por longo tempo até serem solicitados por seus países de origem para cumprirem missões em outros lugares pelo mundo afora. Nos últimos anos, espiões russos têm atuado no Brasil fingindo ser cidadãos brasileiros. Uma operação da Polícia Federal, iniciada há 3 anos, investigou os mecanismos do esquema da fábrica de espiões no país. Os detalhes do caso foram revelados nesta quarta-feira, 21, em reportagem do jornal americano The New York Times, da chamada Operação Leste, que mirou os agentes infiltrados do Kremlin, foi conduzida pela Polícia Federal do Brasil. Esquema envolvia uma ação de longo prazo para obter e consolidar novas identidades brasileiras e os benefícios de uma passaporte do Brasil, apagando os passados russos dos espiões. O objetivo maior não seria diretamente espionar o Brasil, mas assumir a identidade de um cidadão brasileiro. Isso porque o passaporte brasileiro é um dos mais aceitos do mundo, com permissões para viagens sem visto em vários países. Outra vantagem para os espiões é o fator multiétnico brasileiro, que contribui para atenuar suspeitas. Por meio de disfarces, os agentes russos poderiam ir para outros países, como Estados Unidos e nações do continente europeu e do Oriente Médio. Em prol de autenticidade, os profissionais russos abriram empresas no país e também assumiram relacionamentos íntimos com pessoas brasileiras. Um a um, os espiões passaram a ser identificados pela Contra-Inteligência Federal nos últimos 3 anos, de forma silenciosa e metódica. O padrão usado pelos profissionais russos, com documentos falsos, foi o ponto de partida. Alerta inicial. O caso inicial que acendeu o sinal de alerta das autoridades envolveu um comunicado da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, em abril de 2022, meses após a invasão das tropas russas à Ucrânia. A instituição norte-americana enviou mensagem à Polícia Federal sobre a identificação de um agente disfarçado do Serviço de Inteligência Militar da Rússia. Ele havia se inscrito para concorrer a um estágio no Tribunal Penal Internacional na Holanda, no momento em que a instituição começou a investigar crimes de guerra russos na Ucrânia. O homem identificado viajava usando um passaporte brasileiro em nome de Victor Müller Ferreira. O seu nome verdadeiro, segundo a CIA, era Sergei Cherkasov. A entrada dele na Holanda foi negada e ele retornou em um avião para São Paulo. Sem provas, a Polícia Federal não pode atuar para prendê-lo no aeroporto, mas o monitorou ao longo de dias. Os policiais conseguiram um mandado e o prenderam pela acusação de uso de documentos falsos. Além do passaporte, Sergei Cherkasov tinha título de eleitor e até um certificado comprovando que havia cumprido o serviço militar obrigatório. A certidão de nascimento, no entanto, levantou suspeitas. A PF identificou que Victor Müller Ferreira nunca existiu, mesmo com uma certidão de nascimento autêntica. Pelo documento, ele havia nascido no Rio de Janeiro em 1989, filho de uma mãe brasileira real que faleceu 4 anos depois. Após localizar a família, a PF descobriu que a mulher nunca teve filhos e ninguém foi encontrado com o nome atribuído ao pai.
A partir daí, as investigações passaram a buscar fantasmas, com passados e documentos inconsistentes semelhantes ao do russo Sergei Cherkasov. Certidões, passaportes e carteiras de motoristas e números de CPFs foram alvo de análises. Outro caso identificado e investigado profundamente foi o de Artem Shmirev, que usou o falso nome Gerhard Daniel Campos Vittich, um suposto cidadão brasileiro, de 34 anos, proprietário de uma empresa de impressão 3D no Rio de Janeiro. Ele é casado com outra espiã russa, Irina Shmireva, que esteve lotada na Grécia e depois exposta pelas autoridades gregas. Mensagens trocadas entre os dois ajudaram as investigações brasileiras. No final de 2022, no entanto, ele deixou o país antes que a PF o prendesse. O russo viajou para a Malásia e, apesar de ter uma passagem de volta, nunca retornou ao Brasil. Ele deixou diversos dispositivos eletrônicos que continham dados pessoais, como mensagens de texto para sua esposa russa, além de R$12 mil, cerca de 70 mil em dinheiro em um cofre. Traição e achados. Neste processo, ao menos 9 agentes russos foram identificados. Ao menos 2 foram presos e outros deixaram o Brasil, mas tiveram seus disfarces expostos. Apesar de manter relações amigáveis e parcerias comerciais, até mesmo após o ataque russo à Ucrânia, as autoridades brasileiras teriam avaliado os casos identificados como uma traição e decidiram agir. Sem conseguir prender a maioria dos agentes russos que escaparam e deixaram o país antes de serem detidos, os investigadores decidiram acionar a Interpol e expor os espiões. Os avisos continham nomes, fotos e impressões digitais dos agentes russos, incluindo Shmirev e Cherkasov, para todos os 196 países membros. Para ter o apoio da Interpol, as autoridades brasileiras alegaram que os russos estavam sendo investigados por uso de documentos falsos. De acordo com o New York Times, o Uruguai emitiu alertas semelhantes. Com as informações expostas, a atividade de espionagem dos agentes russos deve ficar mais difícil. De todos os identificados, apenas Cherkasov, do primeiro alerta enviado pela CIA, permanece preso. Ele foi condenado por falsificação de documentos e sentenciado a 15 anos de prisão, mas sua pena foi reduzida para 5 anos. O governo russo alegou que ele era um traficante de drogas procurado e apresentou pedidos para a sua extradição. As autoridades do Brasil, no entanto, argumentaram então ser necessário que ele permanecesse preso por mais tempo para que a polícia pudesse investigar as suspeitas envolvendo o tráfico. Por esse motivo, o russo continua preso em Brasília. Dúdio P. Acordo com autoridades consultadas pelo jornal americano, a investigação já abrangeu ao menos 8 países, com informações vindas dos Estados Unidos, Israel, Holanda e Uruguai, além de outros serviços de segurança de países ocidentais. A reportagem revelou e inclui imagens de 6 russos que atuaram como espiões no Brasil: Yekaterina Leonidovna Danilova, Vladimir Alexandrovich Danilov, Olga Igorevna Tiutereva, Alexandr Andreevich Utekin, Irina Alexeyevna Antonova e Roman Olegovich Koval. Pense bem, se havia espiões russos e alguns fugiram, é provável que ainda haja mais deles escondidos por aí, em algum lugar do Brasil. E ainda mais, é muito provável de haver espiões chineses, americanos, europeus e até israelenses. Estes últimos dizem que são os mestres da espionagem. Certamente devem estar infiltrados em diversas estruturas nacionais do Brasil. Será que o Brasil mandou bem nessa com os russos? E o Brasil, será que tem espiões espalhados pelo mundo? Afora, estou curioso, e você? Diga aí nos comentários o que você acha disso tudo. Continue ligado no canal para mais informações. Dê o like, se inscreva
E não se esqueça de compartilhar essa notícia com seus amigos.